Olá pessoal, boa noite a todos. Estamos aí para mais uma aulinha de qualidade da energia elétrica. Só lembrando vocês que na próxima segunda-feira, dia 12, é feriado, então nós não temos aula. E também lembrar vocês que foi feita uma alteração no calendário. O dia do professor, que é dia 15 de outubro, uma quinta-feira, esse feriado para o calendário ele foi alterado, ele vai ser na terça-feira, dia 13. Então, não haverá aula nem no dia 12, nem no dia 13, não é por motivo de recesso ou feriado, como está no calendário. E dia 15 vai haver aula normal. Então, pessoal do eletromagnetismo, nós teremos aula normalmente na quinta-feira e na segunda-feira não vai ter aula de qualidade da energia elétrica. Beleza? Bom, eu já deixei lá no AVA que não estranhem se ele apresentar uma lentidão ou algum comportamento estranho, não é? Ele está assim nos últimos dias. O material da aula de hoje já está lá. E aí, deixa eu separar aqui a apresentação para vocês. Um momentinho. Ok, vamos lá escolher a. Ok, deve estar aparecendo a apresentação aí para vocês agora. Então, como eu coloquei no AVA, essa aula que a gente vai trabalhar hoje, eu vou falar dois temas. Um mais introdutório e mais curto vai ser sobre a organização do sistema elétrico brasileiro, não é? Na questão dos órgãos que regulamentam ele. E depois vamos falar um pouquinho mais dos indicadores de qualidade da energia elétrica, certo? Como é contabilizar essa questão desses indicadores, ok? Então, vamos lá iniciar. Bom, então quando a gente fala do setor elétrico brasileiro, ele é subdividido em uma série de órgãos que tem por finalidade fiscalizar, monitorar e regulamentar o setor. Então, desde políticas, a questão tarifária, a questão econômica, a questão ambiental, tudo isso está, digamos assim, orbitando na esfera desses órgãos que estão listados aqui. Então, nós temos aí por primeiro o Ministério de Minas e Energias, não é? Com a sigla MME, o Conselho Nacional de Política Energética, né? O CNPE, a Empresa de Pesquisa Energética, EPE, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, o CMSE, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, né? O ONS, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCEE, e a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, certo? Então, são basicamente esses órgãos aí que regulamentam o nosso setor elétrico, certo? E, bom, aqui a gente já falou bastante, ou basicamente o que apareceu aqui foi a ANEEL e aí o ONS, certo? A ANEEL, eu tentei entrar no site deles, não sei se está com algum problema lá, mas não está respondendo, não está entrando. Mas eles têm bastante material, bastante coisas. Se vocês procurarem o canal deles no YouTube, tem um e-mail de acesso para bibliografia e para acesso a material relacionado a essa questão do setor elétrico brasileiro. Então, se for de interesse de vocês, já é um canal aí de comunicação, certo? Então, falando um pouquinho de cada um desses caras que nós temos aí. Então, o primeiro aí, não é o Ministério de Minas e Energia, né? E ele está associado aí ele é um carregado, né, da formulação, do planejamento e da implementação de ações do governo federal na política energética nacional. Então, tudo que envolva essa questão energética a níveis estratégicos, desenvolvimento de fontes energéticas, como, por exemplo, o desenvolvimento de pesquisa nuclear, está vinculado, não é, ao Ministério de Minas e Energia e também, é claro, né, no caso aí a Marinha do Brasil e outras entidades como a Eletronuclear, por exemplo, certo? Então, tudo que se fala do questão de planejamento de minas e energia, potencial energético, exploração, tudo isso está associado ao Ministério de Minas e Energia.
Depois nós temos aí o Conselho Nacional de Política Energética, né, o CNPE, que é um órgão interministerial, então ele atua em vários ministérios, né, dentre aí o Minas e Energias, e assessora o presidente da República na formulação de políticas e diretrizes de energia. Então ele é o responsável assim por dar uma orientação com questões ligadas a essa questão do desenvolvimento, né, de políticas públicas, de interesses nacionais, certo? Então, as principais diretrizes que nós temos hoje passou aí pelo Conselho Nacional de Política Energética, certo? Na sequência, a gente tem a Empresa de Pesquisa Energética, EPE, que foi criada aí por um decreto de número 5.184 no ano de 2004, não é? Ela é uma empresa pública federal, né, dotada de personalidade jurídica de direito privado e vinculada ao Ministério de Minas e Energia. E ela tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinados a subsidiar o planejamento do setor energético, não é? Então, ela que está vinculada aí às pesquisas de novas tecnologias, implementações, não é? E elabora também os planos de expansão de geração e transmissão da energia elétrica. Então, todos os estudos que tem lá no ONS, se você pegar lá os mapas com toda aquela distribuição das linhas de transmissão, tudo isso é aprovado aí pelo EPE, né, pela Empresa de Pesquisas Energéticas. Depois, na sequência, aí nós temos o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, o CMSE. Ele é constituído no âmbito do Ministério de Minas e Energia, né? Ele também está sob a sua coordenação direta. Ele tem que acompanhar e avaliar permanentemente a continuidade e a segurança do suprimento eletroenergético em todo o território nacional. Então, ele fica monitorando a questão da geração, da transmissão e da interligação, e se está havendo algum problema ou não nesse âmbito, certo? Aí nós temos o Operador Nacional do Sistema Elétrico, né, o ONS, logo abaixo, não é? Ele, ele vincula-se também como uma pessoa jurídica de direito privado, sob uma forma de associação civil sem fins lucrativos. O ONS foi criado em 26 de agosto de 98, pela Lei 9.648/98, né? E com algumas alterações introduzidas ali em 2004 e regulamentado também por uma lei, a Lei 5.000, né, pelo Decreto 5.081 de 2004 também. Então ele coordena e controla as operações de instalações de geração e transmissão de energia elétrica no sistema, interligando todo o sistema nacional, chamado SIM. E aí a fiscalização dele não é se dá, não só a fiscalização, mas a sua regulação também está com base na ANEEL. Avançando um pouco mais aqui, nós temos daí, depois do operador, nós temos a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCEE. Ela sucedeu, ou seja, ela veio a substituir o mercado atacadista de energia elétrica, conhecido como MAI, não é? E constitui-se também como uma associação civil integrada pelos agentes das categorias de geração e distribuição de energia e também da comercialização. Então, questões tarifárias, políticas de preço, o quanto que vai ser cobrado dos consumidores, sejam residenciais ou industriais. Então, essa é a Câmara que estabelece isso, não é? E também vincularam a questão aí das bandeiras tarifárias. E por fim, não é, a Agência Nacional de Energia Elétrica, né, a ANEEL, que ela é uma autarquia em regime especial vinculada ao Ministério de Minas e Energia. E tem como atribuições, não é, regular e fiscalizar a geração e a transmissão e distribuição de energia e também a comercialização em todo o território nacional. Então, essa questão da qualidade de energia elétrica, o PRODIST, né, aquele material lá, o módulo 8, ele foi elaborado, não é? E foi apresentado em consultas públicas. Aliás, a ANEEL sempre tem lá os vídeos das consultas públicas
anteriores no canal do YouTube, não é? Em que eles apresentam e deixam essas consultas abertas para a comunidade acadêmica, científica, técnicos, pessoal da área, justamente para avaliar suas políticas, discutir e depois implementar as suas normatizações, certo? Bom, então, se a gente pegar esse diagrama que aparece aí, é assim que está estruturado o setor elétrico brasileiro. A gente poderia dizer que na parte superior da esfera nós temos o CNPE, não é? Depois, o Ministério de Minas e Energia. Vinculado a isso, nós temos daí o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico e a Empresa de Pesquisa Energética. E aí na parte inferior da esfera nós temos a ANEEL e na subsequência ONS e a CCEE, certo? Então, basicamente assim que está estruturado hoje o nosso setor elétrico brasileiro. Então, quaisquer normas, quaisquer desenvolvimentos podem ser consultadas nos sites desses respectivos órgãos. Então, você pode achar bastante informação vinculada às políticas, não é, energéticas brasileiras e tudo mais, procurando por essas entidades, não é? E assim como vários órgãos, também, se algum dia alguém tiver interesse em trabalhar em algum deles, não é? Ficar de olhos em concursos e contratações, que é o que eles fazem aí relacionados ao desenvolvimento, não é? Bom, então, dando sequência, vamos agora para falar um pouquinho mais da regulamentação da qualidade da energia elétrica. Então, a gente já falou alguma coisa de regulamentação nas aulas anteriores, não é? E hoje eu vou falar um pouquinho mais, entrar no detalhe de alguns indicadores. Existem mais indicadores, mas eu peguei aqui basicamente alguns indicadores da parte relacionadas à tensão, não é? E a parte da qualidade percebida pelos consumidores. E como eles são contabilizados, né? Como eles são equacionados, certo? Então, o módulo 8 lá do PRODIST, né, do Programa de Distribuição de Energia, ele estabelece alguns procedimentos, né, para essa questão aí da qualidade da energia elétrica. E o que deve ser observado, não é? Basicamente as unidades consumidoras, não é, com instalações conectadas a qualquer classe de tensão e de distribuição. E aí ele vai elencando as normas específicas para alta, média, baixa tensão, consumidor industrial, consumidor residencial e as suas classes de tensões, certo? Então você tem ali esses principais pontos, não é, que seriam os produtores de energia, não é? Sejam lá as hidrelétricas ou as termoelétricas, as distribuidoras, os agentes importadores ou exportadores de energia elétrica. Então no caso ali você tem a Furnas, que vende para o Paraguai, e também o excesso que é vendido lá para o norte, lá para a Venezuela, não é? Das termoelétricas brasileiras, ou a importação da Venezuela, não é? Conforme preços. As transmissoras detentoras de demais instalações de transmissão, não é? A DIT, como aparece aí na sigla, e o Operador Nacional do Sistema Elétrico. Então, para a qualidade do produto, né, são caracterizados os fenômenos, né, associados a alguns parâmetros e valores de referência. Então, lembrando que qualidade está associada a você mensurar e ter como base uma referência para saber se os valores que você tem na medida estão dentro ou fora, conforme as tolerâncias e os tempos envolvidos, né? Nesse caso, os tempos envolvidos eles estão bem associados à questão da interrupção do sinal ou o tempo associado a quanto tempo o sinal fica fora, não é? Ou o tempo que você precisa para fazer o conserto, não é? Bom, então os aspectos considerados, a gente já mencionou alguns aí em aulas anteriores, não é? Mas basicamente estão listados aqui novamente. Então você tem a tensão em regime permanente, que são os valores de tensão contratado naquelas classes de tensão conforme normativas, não é? Por exemplo, 110, 127 volts, 220, 380. O fator de potência
entregue, né, pelas concessionárias. Lembrando que esse fator de potência está associado aí a um produto tensão corrente, não é? E aí tem lá a potência aparente, a potência ativa, que você realmente tem no sistema. Os modos harmônicos, né, associados a outras frequências que não 60 Hz, da oscilação da rede, não é? O desequilíbrio de tensão, flutuação da tensão, variações de tensão de curta duração e variações de frequência, ok? Então, para a qualidade dos serviços prestados, você tem que estabelecer uma metodologia que vai apurar alguns indicadores que vai comparar o que está sendo fornecido no momento com alguns valores de referência. E aí, como a gente já mencionou em aulas anteriores, você tem lá que, no caso, 95% a 98% das amostras não pode apresentar nenhum desses transitórios, um desses problemas que estão elencados aí, certo? E aí, você tem que fornecer também os mecanismos, né, quando você fala da regulamentação e da qualidade, para acompanhar o controle do desempenho das distribuidoras. Ou seja, se elas estão fornecendo o serviço contratado. Em São Paulo, por exemplo, tá tendo, até onde eu verifiquei ultimamente, está tendo alguns problemas com a distribuidora. Antigamente era a Eletropaulo, depois de uma série de reclamações dos consumidores e problemas na entrega do serviço contratado, mudou lá para Light, e agora parece que está para mudar de novo, se já não mudou a empresa, para tentar resolver os problemas, não é? Ou seja, esse é um dos desafios. Você tem um centro urbano bem denso, populacionalmente falando, que tem uma demanda contínua, não é? E crescente cada vez mais por energia elétrica, certo? E também, né, nesse módulo 8 ProDist, você oferece aos consumidores quais são os parâmetros, né, para avaliar o serviço. Ou seja, antigamente você só tinha o quê? Saber se tinha ou não energia e quanto tempo ficava sem energia, não é? Ou quando você ligava lá, por exemplo, na Copel, para informar uma falta de energia, quanto tempo eles levavam para, no caso, restabelecer o fornecimento de energia elétrica. E aí, basicamente, isso aí eram os parâmetros que existiam, né? Hoje existem aí parâmetros que, quando não são cumpridos, geram multas que as concessionárias têm que pagar. Em alguns casos, elas fornecem créditos para os usuários quando não estão de acordo com os valores contratados. Não é? Bom, então, começando aqui pelos indicadores de tensão. Falando aqui nos indicadores de tensão, nós temos aí elencados alguns indicadores, valores, não é, ou digamos conceitos de tensão que tem que ser verificados, não é, para você ter uma normativa, para ter uma padronização. Então, o primeiro deles é a tensão contratada, né, que é o valor eficaz da tensão que deve ser informado ao consumidor por escrito, certo? Então, a fatura de energia, quando você faz o pedido de ligamento lá na Copel, vai ser fornecido um documento que vai te dizer qual vai ser a tensão contratada, né? A questão das fases, por exemplo, se é uma fase, duas ou três fases, ok? A tensão de atendimento, que aparece aí com uma sigla de TA, né? Ou tensão de conexão, que é o valor eficaz no ponto de conexão, podendo ser classificada em adequada, precária e crítica, não é? Então, a tensão contratada e a tensão de atendimento, elas podem variar. E aí, qual que são os valores relacionados a isso? A gente já vai ver esses valores, né? Mas, se for adequada, ela tem uma pequena diferença entre a tensão contratada, precária, ela já está um pouco distante, e crítica, ela está oscilando muito ou está bem fora da faixa. Tensão de leitura é o que você vai fazer a medida local. Então, você vai usar um equipamento, não é? Como aqueles medidores de qualidade de energia, por exemplo, não é? Ou outros equipamentos homologados aí via Inmetro, mas que são regulamentados lá pela ANEEL, certo? E aí você vai comparar esse valor de leitura ali com o valor de referência, o TR, que entra aqui embaixo, certo? Para comparação, para você saber se o serviço está sendo fornecido de acordo com o contratado. E também a questão também de a longo prazo, se tiver, digamos, uma variação muito grande, você pode causar danos a equipamentos mais sensíveis, né? Principalmente equipamentos
que envolvam componentes eletrônicos mais sofisticados. Então, ainda para nós consumidores residenciais, em alguns casos até industriais, esse tipo de problema residencial não seria tanto, mas industrial um pouco mais, e centros de pesquisas muito mais ainda. Por quê? Porque você tem equipamentos de medidas muito precisos, que se não tivesse sido fornecido uma tensão muito bem controlada, ele pode deixar de funcionar ou acarretar na sua avaria permanente. Você também tem ali a tensão não padronizada, né, que vem com a sigla TNP, que é o valor de tensão nominal expresso em volts ou kilovolts. Tem a tensão nominal, né, o VN, que é o valor eficaz de tensão pelo qual o sistema é projetado. E a tensão nominal de operação, o valor eficaz pelo qual o sistema é designado, que seria o funcionamento do sistema. No caso da tensão não padronizada, né, o valor nominal ele é expresso em volts ou quilovolts, como já falei, e ele começou a ser regulamentado com o artigo 47 do decreto 41.019 de 1957. Só que daí, com uma redação posterior no decreto número 97.280 de 1988, começou a regulamentar essa questão do valor, certo? Então, se a gente avançar aqui, nós temos uma tabelinha que temos aqui, ó, os pontos de conexão com os valores de tensão aqui, dependendo, está em 230 kV, entre 69 kV e 230 kV, e entre 1 kV e inferior a 69 kV. E aqui vocês têm o tipo de tensão do atendimento, né, se é adequada, precária ou crítica. E aqui você tem a tensão de leitura, e essa tensão de leitura ela tem os parâmetros. Então, no caso aqui, se você tiver aqui superior a 230 kV, você tem que a tensão de leitura, ela tem que estar nessa faixa aqui, ó, que seria 0,95 da tensão vezes a tensão de referência e 1,05 da tensão de referência. Então, você pega o valor da tensão de referência, multiplica por esses caras aqui, e aí você tem os valores percentuais. Então, para ser adequada, ela tem que estar nessa faixa aqui, né, de 0,95, né, ou seja, 95% da referência e 105% da referência. Estando nessa faixa, está adequado. Aí você tem os valores aqui, ó, 0,93, não é? E 0,95, ou entre 1,05 e 1,07, aí você já está na faixa precária, e depois menor que 0,93 ou superior a 1,07, você já está na faixa crítica, não é? E aí tem esses valores aqui tabelados, né, para as outras faixas de tensão, ok? Então, no módulo 8 lá do PRODIST tem essa tabela, daí tem também outras tabelas com mais detalhes. Aqui a tensão nominal, né, os 220 e o 127, também nessa questão ali. Então, olha só, tensão de leitura tem que estar entre 201 e 231, para a faixa do 220 para ser considerada adequada, ou entre 116 e 133 para a faixa dos 127 para ser também considerada adequada. Se tiver nessa faixa aqui, no caso da faixa do 220, tiver entre 189 e 201, é precária, e entre 231 ou 233, e aqui embaixo para a faixa do 127, não é? 109, 116, 133 e 140, certo? Crítica está menor que 189, ou maior que 230, né, para a faixa 220, ou menor que 109 e maior que 140 para o 127, não é? Hoje, muitos equipamentos, fontes de alimentação da maioria dos carregadores de celulares ou outros equipamentos eletrônicos, eles funcionam numa faixa de tensão que vai dos 100 até os 240 volts. Então, esses equipamentos, eles não seriam tão prejudicados por esse tipo de flutuação na tensão, né? Entre adequada, precária ou crítica. Claro que isso aqui é um problema para o sistema como um todo. Ok?
Bom, então falando um pouco mais dos indicadores agora, mais relacionados à parte da qualidade da energia elétrica, não é? Então, aulas anteriores a gente falou da questão das amostragens. Você deixa lá sistemas de monitoramento, né, homologados lá pela ANEEL, e esses, como aqueles medidores de qualidade de energia, e aí você faz lá a aquisição do conjunto de dados e vai aumentando de maneira consecutiva, não é, esse conjunto de dados. E aí você verifica, não é, se, no caso aqui desses indicadores, quanto tempo os dados, não é, ou as amostragens estão fora dos valores permitidos. Então, um dos indicadores é esse aqui, o DRP, que é a duração relativa da transgressão da tensão precária, não é? Ou seja, quanto tempo dura isso aí. Então, esse é um indicador individual, ou seja, ele é medido na residência. Então, muitas vezes, quando a pessoa percebe algum problema, né, é claro que ela não vai efetivamente falar disso daqui, né, de DRP, mas ele vai falar que tem algum problema com a sua instalação elétrica. Então, daí é levantado os dados do consumidor, e aí muitas vezes você manda uma equipe que vai ficar monitorando lá individualmente, vai na residência dele e fica monitorando. Então, o cálculo para esse DRP aqui, não é? Ele é um cálculo percentual, e ele é expresso no valor percentual, e ele leva em consideração essa expressão aqui, não é? O NLP sobre 1080. Esse 1080 é o número de amostragens. Esse NLP seria o número, não é, de amostragens que você tem no período crítico, ou seja, quanto tempo ficou nessa tensão precária, vezes 100. E aí você tem a duração relativa, né, da transgressão de tensão crítica, o DRC. Então, esse mede a tensão a precária e esse a crítica. O cálculo aqui basicamente é o mesmo, só que aqui entram os números de amostragens que ficaram nos valores críticos. E aqui nos valores precários. Na aula anterior a gente viu lá que esses valores eles não podem passar ali dos seus... não pode ficar... A maioria dos valores de amostragem não pode ser superior a 90% ou 95% com valores críticos, ou seja, a maior parte da amostragem tem que estar nos valores aceitáveis, certo? Outro índice, né, é o índice de unidades consumidoras, ou seja, esses dois aqui são individuais e esse aqui já é coletivo, ou seja, você pega uma amostragem baseado em vários consumidores, um número grande de consumidores. E ele é calculado trimestralmente, ou seja, você faz um levantamento a cada 3 meses, certo? Que é o ICC, que é a sigla ali, não é, do Índice de Unidades Consumidoras em Tensão Crítica, ou seja, quanto tempo, não é, ou qual é a porcentagem desses consumidores ou grupo de consumidores ficou operando na tensão crítica. Ele é uma razão entre o NC e o NL. NC é o número total de unidades consumidoras, não é, com o DRC, esse cara aqui não nulo, certo? Pelo número total trimestral de unidades consumidoras consideradas. Não é? Então, isso aqui vai depender de quantas unidades você avaliou lá no trimestre. E, claro, você sempre avalia o número de unidades consumidoras, não é? Iguais, dependendo aí da distribuição populacional, certo? Então, tá aqui, ó, uma tabelinha que regulamenta isso, né? Ou que ajuda a entender isso. Então, olha só, se o número total de unidades consumidoras da distribuidora for inferior a 10 mil unidades, qual que vai ser o número de unidades consumidoras que você vai considerar? A dimensão da amostra, 26 unidades. Só que, né, com margem de segurança, 30, ou seja, mais 4 unidades consumidoras. Se o número tiver entre 10.001 e 30 mil, já pula para 36, somando mais 6 aqui, ou seja, 42. Entre 100 mil e 1 e 300 mil, já pula para 84, e assim sucessivamente. Então, observe aqui, entre 2 e 3 milhões, são 270 unidades consumidoras, chegando a 297.
para a questão de amostragem, certo? Então, esses parâmetros aqui, os dois de cima, você vai individualmente nas residências. Hoje aí, com os medidores digitais, perdão, que você tem disponível no mercado, esse tipo de medida pode ser feita remotamente. Com os medidores analógicos, você teria que mandar uma equipe para o local e aí verificar isso com medidas que podem aí levar várias e várias horas, ou algum sistema de monitoramento, certo? Bom, então vamos avançar aqui. Sim, agora só comentar que aqui seriam os valores percentuais, não é? Os indicadores percentuais, e aqui a gente começa a ver os valores que vão começar a ver a questão do tempo envolvido mais para frente. Então, olha só, duração relativa, não é? Da transgressão de tensão precária, ou seja, quanto tempo, não é? Mas aqui expressa em valores percentuais, o consumidor ficou no regime precário de fornecimento. Então, a sigla para esse indicador é o DRPE, como aparece aqui. Ele é uma soma do DRPI sobre NL. Então, o DRPI é a duração relativa, né, da transgressão individual da unidade, ou seja, quanto tempo. E o NL é o número total de unidades consumidoras. Então, isso aqui é uma medida feita em conjunto, não é? Você vai lá medir o número de unidades lá, que aparece naquela tabelinha. Então, voltando aqui, né? Seria esse, ou por segurança, esse número aqui, divididos aí pela duração relativa. Então, são o número de amostragens que você faz lá com os aparelhos, não é? Ou seja, quanto tempo a atenção ficou fora na questão precária. Para transgressão crítica está aqui também, né? Você usa esse índice, o DRCE, que é o DRCI sobre NL, sendo que o DRCI é o equivalente ao DRPI, só que para tensão crítica conforme os valores informados anteriormente. Então aqui você vai fazer uma soma, né? Você vai somar, você vai pegar isso aqui então, só para ficar mais claro, você calcula o DRCI ou o DRPI para cada um desses caras aqui e soma e divide pela quantidade. Então, se for esse N aqui que é de 10 mil, você vai somar os DRCIs, os DRPI ou DRCI para cada unidade, então soma todos os 26 e divide pelo 26 e multiplica por 100, que seria o valor percentual. E aí você vai ter uma amostra percentual em tempo, não é? Para aquela quantidade de unidades consumidoras, certo? Então são dois indicadores aí associados à transgressão da tensão contratada, certo? Outros indicadores também estão associados à questão dos serviços prestados, envolvendo o tempo. Então, são os indicadores de atendimento às ocorrências emergenciais. Então, toda vez que você tiver um problema, instabilidade, mau funcionamento dos seus equipamentos, falta de energia elétrica, não é? Você faz a ligação lá para as concessionárias, no nosso caso aí a Copel, e você informa o problema, e aí eles vão acionar as equipes de emergência que vão até os locais, ver se aquela reclamação procede ou não procede, não é? E aí entram os tempos associados a isso. Então, temos o tempo médio de preparação, não é? O TMP, que é um indicador que mede a eficiência dos meios de comunicação, ou seja, quanto tempo leva desde que você informa que está com um problema até que a equipe esteja pronta e saindo para atender o chamado, no caso. Então, isso é uma soma, né, entre esse TP, né, que é o tempo médio de preparação da equipe, né, para atender lá a emergência, né, o atendimento da emergência, né, isso é dado em minutos, dividido pelo número de ocorrências verificadas. Então, isso aí é medido mensalmente, anualmente ou trimestralmente, e aí você faz essa, digamos assim, essa média, certo? Aí você vai ter esse TMP, esse indicador de tempo. Você tem o tempo médio de deslocamento, ou seja, quanto tempo a equipe, depois que ela saiu, ela leva para chegar ao local.
não é localizar com eficiência, não é o problema. Então, digamos que deu uma chuva muito forte, caiu galhos de árvores ou árvores sobre as linhas e interromperam lá o fornecimento de energia. Então, esse cara aqui vai medir o tempo que levou-se, né, as equipes para chegarem no local depois que foram informadas, né, que é o TMD. A lógica de medição também é a mesma, não é? É o número de ocorrências pelos tempos, pela soma de todos os tempos de todas as ocorrências. Tempo médio de execução. Esse tempo, né, esse indicador está associado ao quê? Ao tempo que a equipe leva para corrigir o problema. Então, por exemplo, acidente que causou lá o poste, derrubou o poste, né? O motorista bêbado derrubou o poste. É o tempo que vai levar para substituir o poste, restabelecer lá a fiação e aí ligar novamente a distribuição local, não é? Então, esse é o tempo médio da execução. Também, mesma lógica, que é a soma de todos os tempos de todas as ocorrências pelo número de ocorrências. E aí tem o tempo médio de atendimento à emergência, que seria uma espécie de soma desses três tempos, não é? O TMP, o TMD e o TME, certo? Fazendo essa soma, você tem aqui o tempo tempo médio do atendimento dessas emergências. Isso aí entra como indicador. Existem normas, não é, para quais seriam os valores de tempos aceitáveis e não aceitáveis para esse tipo de valor aqui. Aí tem outro indicador que é o percentual do número de ocorrências emergenciais com interrupção de energia. Então, faltou energia, ou seja, não é que a energia está variando, mas simplesmente faltou energia. Aí os dados entram nesse indicador aqui, que é o PNIE, que ele é um quociente, né, uma razão percentual do número de ocorrências emergenciais registradas com interrupção de energia elétrica pelo número total de ocorrências verificadas. Então, observe, digamos, por exemplo, lá que você diz que está faltando energia elétrica na sua casa. Você vai fazer uma ligação. Essa ligação vai ser dividida desde o tempo do contato com a equipe, preparo, chegar no local, verificar se procede, que seria um indicador, e aí mais o número de ocorrências. Então, se eles verificam que faltou energia, não é? Entra nesse aqui, não é? No NE, que é o número de ocorrências emergenciais, não é? Sem energia, pelo número total de ligações ou ocorrências, ok? Vezes 100, que é o valor percentual. E agora, indicadores associados à continuidade, ou seja, indicadores que denotam o fornecimento constante da energia elétrica. Eu não coloquei ali no AVA, mas acho que depois eu vou fazer uma edição do material e vou colocar alguns vídeos que tem explicando um pouquinho mais sobre essas questões aí do DIC, não é? E do FIC. Então, o que seria o DIC? O DIC é a duração da interrupção individual por unidade consumidora ou por ponto de conexão. Ponto de conexão está associado lá a, por exemplo, várias unidades ligadas que podem acabar com energia em algumas quadras, por exemplo, ou só na unidade consumidora. Então, esse DIC, basicamente, é uma somatória, não é? Variando de 1 até N, não é? Desses tempos, né? Você monitora o tempo da interrupção, que pode ser aí minutos, pode ser aí segundos, minutos, horas, ou em casos mais extremos aí até dias, certo? O FIC seria a frequência de interrupção, ou seja, quantas vezes mensalmente, trimestralmente ou anualmente ocorre essas interrupções. Então, acionou a equipe vai até o local, vai contabilizar aquilo como uma interrupção se ela verificar que realmente é uma interrupção. Então, o FIC é justamente o número dessas ocorrências, né? Esse N que aparece aqui. Aí você também tem os tempos associados à interrupção, não é? A duração máxima da interrupção contínua por unidade consumidora ou por ponto de conexão, que é o DMIC. O DMIC, não é? É uma medida em tempo, ou seja, você vai monitorar o tempo máximo que aquele conjunto de unidades ou unidade consumidora ficou sem energia.
E aí você tem no caso aqui, os equivalentes, né, os índices equivalentes, né, a duração equivalente, que é o DEC, que é o intervalo de tempo em que a unidade consumidora do conjunto considerado ocorreu descontinuidade da distribuição de energia elétrica. Então aqui você faz um valor relativo, ou seja, você pega a soma, não é, de todas aquelas unidades que apresentaram aí o DIC, né, pelo tempo, e divide isso pelo número de unidades que são faturadas, ou seja, as unidades que estão pagando energia elétrica, certo? E aí a frequência equivalente seria o FEC, não é? É a mesma coisa que esse DEC, só que em relação à frequência de interrupção, não é? Então você sempre vai considerar aqui, não é, o número de unidades consumidoras, não é, em baixa ou média tensão, e faturadas, né, que é esse CC que aparece aqui. Porque muitas vezes tem aquelas unidades que não são faturadas, que seriam aquelas que estão, por exemplo, em programas sociais, Luz Fraterna, por exemplo, que não são faturadas. Elas entram na contabilização aqui do FIC e do DIC, mas não entram na contabilização aqui do faturamento. E aí isso ajuda você a ter indicadores para o balanço do fornecimento de energia. E ajuda também a questão de, digamos assim, regulamentar ou sempre atualizar essas políticas sociais. Porque muitas vezes, a gente sabe que as pessoas muitas vezes querem levar vantagens e dizem que tem baixa renda, que não podem pagar energia elétrica, né? E fraudam documentação que comprova isso. E aí isso ajuda, ou digamos, não ajuda, ele atrapalha na otimização do sistema como um todo, certo? Então, indicadores aqui de continuidade para as transmissoras, né, os DITs, não é? Que seriam aqui os limites indicadores de continuidade, né? Então, você tem aqui nessa sigla tensão contratada e ponto de conexão, né? Limites anuais, limites trimestrais e limites mensais. E uma tabelinha que regulamenta isso, né? Então, a categoria 1, que seria uma tensão contratada maior ou igual até 230 kV. O DIC, não é, dado em horas, não é, para uma amostragem anual, trimestral e mensal, como está aparecendo aqui. E o FIC. Então, só lembrando quem é DIC, quem é FIC. Então, o DIC está aqui, né? Que seria a duração da interrupção, dado em horas, não é? E o FIC, que seria a frequência das interrupções. Então, aqui, ó, 1,30 horas anualmente, 0,98 e 0,65 mensal, ok? Então, esses são os valores aqui, não é? Conforme regulamentação, lá do módulo 8 do PRODIST, certo? Categoria 2, atenção contratada, está em 230 e 138 kV. Então, aqui os valores, não é? De DIC e FIC. Categoria 3 e categoria 4, certo? E aqui o número de horas, o indicador DMIC, certo? Então, todos esses valores, tudo isso está bem detalhado lá naquele módulo 8 lá do PRODIST, né? E também fala um pouquinho mais desses indicadores aqui, que eu só estou detalhando um pouco mais do que a gente viu nas aulas anteriores, mas a gente não entrou tão profundamente assim, certo? Então, o que eu tinha para mostrar para vocês hoje, pessoal, era basicamente isso, né, desses indicadores, certo? Para a gente compreender um pouco melhor essa questão da normatização quando se fala de qualidade da energia elétrica no nosso país. É claro que eles sempre ficam avaliando esses parâmetros, né, esses valores de referência, não é? Conforme o sistema vai apresentando mais ou menos demanda, não é? Mais constantemente é sempre mais demanda, e atualizam esses valores dependendo aí das regiões, e é por isso que eles cobram aí tanto, no caso da ANEEL, né, as concessionárias, que muitas vezes podem perder o direito, não é, de explorar essa questão da distribuição de energia elétrica, caso não cumpram ou comecem a apresentar, digamos assim, uma incidência muito grande em multas em relação a esses parâmetros. Só voltando aqui no começo, quero que vocês percebam que eu não falei ainda. Desses caras aqui, dos harmônicos, né, que hoje são um problema grave, não é? E desequilíbrio de tensão, basicamente flutuação cai dentro desses aí, mas principalmente a questão dos harmônicos e dos fatores de potência, isso a gente não abordou,
vou abordar em aulas futuras, beleza? Bom, então basicamente era isso que eu tinha para hoje. Se vocês tiverem dúvidas, comentários, estamos aí para sanar.